Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificado de toda novidade. E a você que já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça, meninas, vamos curtir o vídeo, não custa nada, é só uma cutucadinha ali no botão e ajuda muito o canal a crescer, tá? Eu conto com a colaboração de todas. Hoje nós vamos fazer uma peça que é um pedido, tá? Tem uma inscrita aqui do canal, a Eliane Matos. A Eliane, ela ficou minha amiga, né? Começou como inscrita e acabou se tornando uma amiga. E ela tem meu WhatsApp e ela mandou pelo WhatsApp um vídeo. Eu acho que é tailandês, é um canal tailandês. Então, ela me mandou esse vídeo de uma máscara protetora facial, tá? E ela pediu para mim, Glace, faz uma aula desse projeto, porque para a gente poder fazer e acompanhar, porque fica difícil nessa língua e tal. Aí eu falei com ela que faria e tá aqui, tá, Eliane? E por coincidência, logo depois que a Eliane me mandou esse vídeo, algumas meninas não mandaram vídeo, mas começaram a me mandar mensagem pedindo que eu fizesse uma máscara que era uma tiara. Aí eu falei assim, gente, que máscara é essa? Aí eu falei assim, Glace, é uma máscara transparente que serve como tiara de cabelo. E aí quando eu vi o vídeo da Eliane direitinho, eu falei assim, eu acho que é isso. Então, eu tenho a impressão que é isso, meninas, não tenho certeza. Essa máscara facial é essa daqui, tá? Um elástico e com plástico cristal. Muita gente utiliza o acetato. Não é legal o acetato, eu acho. Não gosto da ideia de utilizar o acetato, porque o acetato, ele sai muito caro, tá? É difícil de achar e ele fica muito armado, ele fica muito para cima. E o acetato, ele não é tão transparente quanto o plástico cristal. Então, você não pode utilizar alguma coisa que vá dificultar a sua visão, tá? E eu estou utilizando plástico cristal. Eu quero lembrar, eu falei isso no vídeo e estou repetindo agora. Esse plástico cristal meu, ele é o mais fininho que tem, porque ele é para forro de necessaire. Mas tem plástico cristal mais grosso. O ideal é o mais grossinho, tá? Tá? Eu vou colocar para vocês verem como fica. Ó, então, ele protege a vista, né, a parte do rosto. O legal dele é que ele não, quem utiliza óculos, essas coisas assim, ele não causa, assim, não... Ó, ele não dificulta, não dá aquele vapor, a máscara não dá aquele vapor, né, e dificulta, porque tem uma máscara que o acetato é aqui em cima. Então, para quem utiliza óculos, ela fica muito desconfortável. Essa aqui não. Eu já vi também um vídeo em sites japoneses. Lá eles utilizaram muito durante a quarentena. Então, gente, para fazer essa nossa proteção facial, essa máscara de proteção facial, nós vamos precisar de algum material, é óbvio. Então, vamos combinar assim. Nós vamos fazendo e eu vou dando a quantidade de material conforme nós formos fazendo, tá? E vocês vão anotando aí. Primeira coisa, nós vamos fazer o visor da frente. Para o visor da frente, nós vamos precisar de um plástico cristal, tá? De 21 por
30 centímetros, tá? Um plástico cristal de 21 por 30 centímetros. Você vai dobrar ele assim, ó, na largura, porque no comprimento nós vamos fazer um arredondado. Vai dobrar assim e cortar com a tesoura um arredondadozinho aqui. Só para, não é um círculo não, só um arredondadozinho para ele acomodar bem o viés, tá? Aí agora nós vamos fazer o acabamento dessa peça do visor. Para fazer o acabamento dessa peça do visor, nós vamos utilizar viés. Se vocês forem fazer com viés industrial, vocês vão dobrar o viésinho ao meio e ir encaixando aqui. Se vocês forem fazer, como é o meu caso, com o mesmo tecido da bandana que vai segurar esse visor, eu cortei um pedaço de tecido de 3,5, o viésinho vai ter 3,5 no assim, ó. No assim, na largura, ele vai ter 3,5 centímetros, tá? Então, é o seguinte. Um vai aqui. Aí eu cortei eu cortei com 32 centímetros, justamente para sobrar, fazer o acabamento e não ter problema, tá? E o outro vai vir aqui, ó. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse meu plástico cristal aqui, ele é do fino. O ideal é fazer com o plástico cristal do grosso, a gramatura mais grossa, tá? Mas dá para fazer com esse aqui e funciona. Então, é isso. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nosso viés que nós dobramos, ó. O tecido a gente dobra no meio, aí a ponta para o meio, a outra ponta para o meio, vinca e depois dobra assim no meio. Porque é dessa forma que ele vai ser colocado na peça, tá? Nós vamos pegar o nosso viés e colocar, fazer o acabamento no viés. Aí, primeiro, nós vamos fazer esse maior. Ele vai vir aqui, ó, dando a volta aqui, tá? Depois que der a volta, você vai cortar os excessos. Aí vai vir com esse de 3,5 por 32 centímetros, encaixando aqui, tá? Por que a gente não vai direto? A gente não vai direto assim, porque é difícil fazer quinas, a quina, ainda mais quando é o plástico, tá? Então, você vai cortar 1 metro. Se você cortar, o tecido da gente geralmente tem 1,40 m de largura. Tira uma tira desse 1,40 m de 3,5 centímetros que dá. Então, tá? É assim, gente. Eu vou colocar, vou encaixar, vocês podem ver que eu não utilizei aqui, eu não estou utilizando alfinete nem nada, só para vocês verem, e nem a presilhazinha. Você vai encaixar o seu plástico aqui dentro. Eu estou utilizando o ponto de pesponto, que é o ponto mais largo, porque é o ideal para costurar em plástico, tá? Porque se você costurar com um ponto pequenininho, vai ficar os furinhos da agulha, vai ficar muito perto um do outro e com o tempo esse plástico ele vai soltar, vai rasgar, tá? Você encaixa, ó, o seu plástico aqui dentro e vem costurando na pontinha do seu viés, tá? Aqui na beiradinha, vocês vão parar com a agulha abaixada, tá? E levantar o pezinho calcador. E agora é uma questão de paciência e capricho. Vocês vão fazendo contorno, ó, abaixando e aos pouquinhos, tá, gente? Ó, acomoda aqui a curvinha. Aí, depois que passa a curva, fica mais fácil, tá?
E fica assim, ó. Verifica se do outro lado você costurou tudo direitinho, tá? Pronto, tá bonitinho aqui. Aí agora nós vamos vir com aquele outro viezinho e nós vamos colocar ele aqui. Aí agora sim nós vamos ter que fazer o acabamento. E o acabamento é como? Nós vamos dobrar aqui a ponta, ó, e voltar na posição inicial. Se você quiser fazer no ferro lá, com jeitinho, melhor ainda, tá? E volta à posição inicial dele com o acabamento direitinho, tá? Aí agora nós vamos encaixar isso aqui na beiradinha. Ó, aqui em cima um retrocesso e vem encaixando seu plástico aqui, ó. Aqui, ó, gente, nós vamos cortar ele um pouquinho maior para poder fazer o acabamento, tá? Ó, assim. E aqui vamos fazer o acabamento dobrando a... Aqui que nós vamos fazer? Agora nós temos que fazer a nossa bandana que vai ser pregada aqui. Vamos separar essa parte do elástico. Você vai ter que ter um tecido de 43 centímetros por 16. Você vai dobrar esse tecido ao meio, frente com frente, tá? Preservando o comprimento de 46 e dobrando o 16 ao meio. Vamos passar um pezinho de máquina aqui, tá? E desavessar. E tá aqui, ó, a peça já com viés, já colocado direitinho. Verifica sempre se você, do outro lado tá costurado direitinho. Aqui eu fiz com linha branca, mas o ideal é vocês utilizarem a linha da cor do tecido. Eu coloquei na linha branca para vocês poderem visualizar, tá? Porque o plástico já é difícil de visualizar. E aqui tá um pezinho de máquina. O que que nós vamos fazer? Nós vamos desavessar essa peça e passar ela, tá? Antes de desavessar, eu gosto, quando tem costura assim, eu vou desavessar, para o acabamento lá do outro lado ficar direitinho, eu passo essa costura aqui, ó, aberta, tá? Aí tá passadinho aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, ó, e vamos dobrar para dentro, fazendo um acabamento aqui, tá? De meio centímetros. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Bem passadinho, direitinho, bonitinho. Aí você vai dobrar o meio, ponta com ponta aqui, e dobra o meio. Dá uma passada, tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos dobrar ao meio, dar uma vincada. Eu vou marcar aqui com uma caneta que apaga. Vocês tiverem um lapisinho, se vocês não tiverem essa caneta que apaga, vocês podem fazer a marcação com lápis, tá? Faz fraquinha. Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar esse tecido aqui, que tá vincado. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Aqui tem um vinco. Vou marcar com a caneta onde está o vinco, só para vocês verem, tá? Aqui é o vinco. Nós vamos botar
essa marcação aqui do meio em cima do vinco, tá? E vai ficar assim, desse jeitinho aqui. Beleza? Com o alfinete bem fininho, pequeno, você vai, ó, você vai alfinetar a parte de cima, a parte que tem o viés, porque a parte de cima não tem problema você alfinetar, tá? E aqui é desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Nós vamos vir passando uma costura aqui, ó, gente, tá? De um pezinho de máquina. Por cima dessa beiradinha aqui, juntando até aqui, tá? E depois eu vou vir com uma costura aqui também, ó, de um pezinho de máquina, tá? Mas essas laterais aqui vão ficar abertas. Aí tá aqui, ó. Aqui em cima fica aparecendo uma costura dupla. O ideal é que você faça, como eu já falei, o tecido, a linha da cor do tecido, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso aqui ao meio, ó, e dar uma vincada, aonde é o meio, tá? Vocês vão precisar de um pedaço de elástico, esses elásticos mais grossos, tá? Aqui o meu tem 2 centímetros assim de largura. Vocês vão cortar 16 centímetros desse elástico, marcar na ponta 1 centímetro e 1 centímetro, tá? Eu vou dobrar o meio e marcar o meio desse meu elástico. Espera que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. E marcar o meio desse meu elástico aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu elástico aqui nesse tecido. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá o vinco do tecido, eu vou entrar aqui, ó. Vinco com a marcação aqui do meio. E vou encostar aqui, ó. Botar esse 1 centímetro que eu marquei pra dentro. E vou dar uma alfinetada aqui. Aí, lá na máquina, eu vou fazer assim, ó, gente. Eu vou passar uma costura aqui na beiradinha e outra costura com um pé de máquina, tá? Para ficar bem reforçado esse elástico. Ou, quando chegar na área onde está o elástico, você dá uma passada mais um retrocesso para ele ficar bem firme. E aí, depois que eu costurar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Mesma forma. Meio com meio. Aqui, tá, gente? Prontinha a nossa proteção facial. Geralmente, o ideal é vender assim, junto com a máscara, tá? O kitzinho junto com a máscara. Depende muito de quanto você tá vendendo a sua máscara. Eu vendo a minha máscara a R$7, tá? O gasto dessa máscara facial é o mesmo de uma máscara. Então, se você vender a R$7 cada peça, você pode vender o kitzinho, tá? Por R$14, que eu acho é o ideal mesmo. Sempre a gente vende assim um kit com a máscara da mesma cor, do mesmo tecido, a R$14, tá? Que sai R$7 cada um. Agora, se você fizer os seus cálculos, depende muito da região, der para você vender a 5, é o que eu falei, gente.
Agora não é a hora da gente pensar muito em lucro. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa margem de lucro, sim, porque esse é o nosso trabalho. Mas nada de ficar metendo a mão. Aonde eu moro não dá para vender a menos que R$ 7. O elástico aumentou, o material todo aumentou, está difícil de achar, então não tem como. Mas tem regiões que eu sei que está dando para as meninas venderem a 5. O custo é o mesmo. Então, se você vende a 5, faz o kitzinho, R$ 10 o kit, tá? É claro que esse plástico aqui que eu fiz é um plástico muito fino. O ideal é aquele plástico cristal mais grosso, tá? Que aí ele vai ficar mais armado. Mas o jeito de fazer é esse. Acho mais prático para se usar esse tipo aqui do que aquele outro que vem um acetato em cima. Porque, principalmente quem utiliza óculos, sabe que o vapor sobe e embaça o óculos todo e embaça também o acetato. Então, essa daqui é bem, bem legal de se usar. Gostei muito desse projeto. Faça para você, principalmente para os velhinhos, tá, gente? Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um grande beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.